pessoal, então vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa que é a biologia. E hoje nós vamos falar sobre as protozooses, tá? Dando continuidade ao conteúdo do reino protista, falaremos de doenças causadas por protozoários. E começaremos com a doença de Chagas. Vamos dar uma olhadinha nos seus principais aspectos. Começando então com o que é extremamente importante nas doenças, né? O seu causador. Então, consequentemente, se estamos falando de protozoários, quem causa a doença de Chagas é um protozoário, claro. E o causador aí, ou o agente etiológico da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi, que é o seu nome científico, né? Mais popularmente, né, chamado aí de Trypanossomos, que é um protozoário flagelado, como a gente pode observar aqui, ó, tem o seu flagelo, lembrando que essa é uma estrutura extremamente importante pelo fato de acabar ajudando no processo de classificação dos organismos. Claro, para eles é importante porque vai estar ajudando no processo de locomoção desses organismos, tá? Verifiquem que eles também têm aqui uma membrana que é ondulante aqui, ó, também acaba ajudando aí nesse processo, tá? Então, esse é o Trypanosoma. O médico e pesquisador mineiro, o Carlos Chagas, em 1909, descobriu, né, que uma protozoose, até então pouco estudada, hoje conhecida como doença de Chagas, né, é causada por trypanossomas e transmitida aí por um inseto, né, popularmente chamado de barbeiro, que nós vamos dar uma olhadinha, tudo bem? Então, agente etiológico ou causador da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, tá? Doença de Chagas, que recebeu esse nome aí, até em homenagem ao Carlos Chagas, que esse foi um cara, juntamente com o seu parceiro aí, o Oswaldo Cruz, que aí recebeu uma homenagem aí no caso do Trypanosoma cruzi, né? Descreveu todo o processo da doença, tá? Desde o seu causador ao seu transmissor e tudo que envolve essa doença. Vamos lá dar uma olhadinha então na questão da transmissão. Galerinha, especificamente a gente tem aqui as três principais formas de transmissão da doença de Chagas, que é através das fezes contaminadas do barbeiro, tá? Que é esse besourinho aqui, cuidado, não é um inseto, beleza? Um hemíptero, ok? Aqui da família dos percevejos, né? Um tipo de percevejo, ele também. Através das transfusões de sangue e também da transmissão vertical, que é a passagem da mãe para o filho, né, na gravidez. Temos duas outras formas também, tá? Que é bem menos falada, mas que já está presente aí sim na literatura, que é através da cana-de-açúcar, né, da ingestão da cana-de-açúcar e da ingestão também do açaí, tá? E vou falar um pouquinho sobre elas. Só espera um pouco, vamos lá. Inicialmente aqui, vendo com relação às fezes do barbeiro, né? Nessa contaminação através desse barbeiro, tá? No caso aí, um vetor, né? Um transmissor da doença. Então, o que que acontece? Após se alimentar aí de sangue, né? Da vítima, tá? Então, o barbeiro ele acaba defecando e libera as fezes aí contaminadas com os trypanossomas, tá? Que estava aí no seu intestino. Então, veja bem, ele recebe esse nome de barbeiro, né? Porque geralmente ele pica o rosto da pessoa, que é a parte que geralmente está mais, caso aí, desprotegida, né? Descoberta e tudo mais, tá? E quando ele se alimenta de sangue, as fezes que se alimentam de sangue, né, que vão precisar aí desse sangue para a maturação dos seus ovos, então quando ela se alimenta, ao mesmo tempo ela defeca. Uma vez estando contaminado, né, a picada acaba causando uma coceira e a pessoa espalha as fezes aí e pode cair no local da picada, tá? Então veja que não vai ser através da picada que ele vai transmitir, vai ser através das suas fezes. Agora, claro que a picada aí vai ajudar nesse processo. Tudo bem? Ok. Pode acontecer, então, através de transfusão sanguínea, tá? Os tripanossomos aí, eles podem entrar na corrente sanguínea, tá? Tanto pelo ferimento, tá? Se o indivíduo coçar o local, ou se de repente for feita aí uma transfusão sanguínea, né? Com o sangue, claro, ele estando contaminado.
e a transmissão vertical, como a gente falou, no caso aí da mãe para o filho na gravidez, tá? Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, tá? Então, nós temos aqui uma casa de pau a pique, né? Ou sapê, né? Casa aí de barro, tá? Que geralmente fica fresta nas suas paredes, e o barbeiro faz os seus ninhos aí, tá? O Triatoma infestans, que é a espécie aí, né? Mais aí comumente que está relacionada com com a doença de Chagas, tudo bem? Então, o Triatoma infestans é o nome científico do barbeiro, certo? Então, fazendo aí os seus ninhos, ficando próximo à sua fonte de alimentação, tá? Então, falando aqui em ninhos, quando eu falei da cana-de-açúcar e do açaí, é porque eles também podem fazer os seus ninhos lá no açaizeiro, e aí quando as pessoas acabam colhendo lá o fruto, tá? E que vai levar isso daí, né, para um determinado local onde vai ser processado, de repente esse fruto é processado e aí foi junto com as fezes, até com os barbeiros, né, já todos juntos ali, e ele sendo processado acaba estando presente no açaí, né, no açaí lá in natura, não esse que a gente usa aqui, que é industrializado e tudo mais. Aí, dessa forma, as pessoas podem se contaminar. A mesma coisa na cana-de-açúcar, que geralmente a cana fica toda amontoada e os barbeiros também podem fazer ninho ali. Então, uma vez que é retirada e que passa no moinho, se ele for junto e ele estando contaminado, consequentemente, o caldo de cana vai estar contaminado e a pessoa pode contrair também a doença de Chagas dessa forma, tudo bem? Então falamos em 5 formas aí, tá? De transmissão, mas essas 3 são as principais e mais especificamente a que tem a participação no caso do barbeiro. Belezinha? Vamos dar uma olhadinha então nos seus sintomas. Olha aí. Então a doença de Chagas, ela manifesta-se em 2 fases, na fase aguda e na fase crônica. A fase aguda, ela dura aí cerca de 1 semana, tá? Após a infecção. Acontece aí após 1 semana após a infecção. Pode causar aí, né, no caso, inflamação do local, né, a picada. Esse chagão aí que você pode dar uma olhadinha no olho, né, esse inchaço no olho, tá? Pode acontecer da pessoa ter coçado aí, tá? As fezes ficarem nas suas unhas e depois ela passar a mão no olho e acontecer também através do olho, né? No caso é essa infecção, tá? Então causa aí esse inchaço, tudo bem? Febre, ínguas, né? São inflamação dos linfonodos, inflamação do baço e do fígado, tudo bem? Embora haja casos mais graves, geralmente após alguns dias os sintomas desaparecem. Aí vem a fase crônica, isso acontecendo 10 anos ou mais após a infecção. Olha que quanto tempo. Pode causar aí arritmia cardíaca, aumento do tamanho do coração, chamado coração chagásico, é um sintoma muito característico dessa doença, tá? O aumento desse coração, inflamação do esôfago e do intestino grosso. Belezinha? O diagnóstico da doença é feito por meio de exames, né, do coração e de sangue, que vai ter aí a detecção dos parasitas e anticorpos específicos. Legal? Então vamos para os danos causados pela doença. Tá? Então você tem aqui o chamado megacólon, que é a inflamação do intestino grosso decorrente de alterações, né, da musculatura lisa e dos nervos causados, né, pelo Trypanosoma cruzi. E o que a gente falou, a cardiomegalia, né, o coração chagásico, o aumento desse coração, a inflamação do coração e insuficiência cardíaca, né, que é decorrente da destruição das fibras do miocárdio, tá? Então são alguns danos que a doença pode causar, tudo bem? Temos aqui a profilaxia, que são as formas de prevenção, né, as medidas profiláticas, combate ao barbeiro, já que é um vetor aí, então geralmente você vai combater o vetor, né? E melhoria nas habitações, principalmente, né, pelo fato de as casas de barro, né, de pau a pique, de sapê lá que ficam lá com as flechas, uma vez que você faz a casa de alvenaria com reboco, né, a parede rebocada, não vai ter os espaços para ele fazer os seus ninhos, tá? Então essa é uma forma de melhoria também, tá bom? Embora ainda não exista vacina eficaz, né,
contra aí a doença de Chagas, já há pesquisas e testes laboratoriais em andamento na tentativa de produzi-la, tudo bem? Então, essas são as principais formas aí de combate, aí de prevenção, né, da doença de Chagas. Tudo bem? Belezinha, então. Legal. Então, uma outra doença que nós temos aqui, né, uma outra protozoose, é a malária, belezinha? Vamos dar uma olhadinha em seus aspectos. Causador da malária, né? Então, o agente etiológico da malária é o Plasmodium, beleza? No Brasil, nós temos aí 3 espécies mais importantes, tá, de Plasmodium. O Plasmodium vivax, que é o causador da febre terçã benigna, o Plasmodium falciparum, causador da febre terçã maligna, e o Plasmodium malariae, né, que é o causador da febre quartã. Vamos já dar uma olhadinha nessas situações aí, tá? Nós temos aqui 2 formas aqui no caso do parasita, né, do protozoário, tá? Temos essa primeira forma aqui, chamada de esporozoito, tá? Que é a forma infectante do trato digestivo do mosquito, tá? Então já vimos que tem aí, no caso, um vetor, né? Vai ser um mosquito agora, tá? E essa outra forma aqui, que é o merozoito, que é a forma infectante das hemácias humanas. Tudo bem? Então, dá uma olhadinha aqui nessas organelas, micronemas, né? No caso aqui, a Rhopitria, tudo bem? Que são organelas aqui que contêm enzimas que facilitam a entrada do parasita na célula hospedeira. Beleza? Então, vamos aqui dar uma olhada na sua transmissão. As principais formas de transmissão, então, da malária, você tem a picada do mosquito prego, popularmente chamado mosquito prego, tá? Do gênero Anopheles, tá? E transfusões de sangue, belezinha? Como na doença de Chagas, também aqui somente a fêmea é que transmite a doença, tá? Então, lá na doença de Chagas, através das fezes, né, da fêmea, do barbeiro, no caso aqui, nós vamos ter através da picada do Anopheles, né, ou do mosquito prego, também a fêmea. Vamos lá dar uma olhadinha, tá? Então, nós temos aí, no caso, o ciclo do Plasmodium vivax, que é o mais comum aí, tá bom? Vamos dar uma olhadinha tanto no mosquito quanto no homem. No mosquito, na casa do mosquito prego, ele é o hospedeiro definitivo. Por quê? Porque o parasita aí, ele faz reprodução sexuada, tá? No interior do organismo do mosquito. Por isso, hospedeiro definitivo. No caso, o homem, ele é um hospedeiro intermediário. Porque, no caso do parasita aí, faz a reprodução assexuada, o ciclo assexuado dentro do organismo do homem, tá? Então, vamos dar uma olhadinha inicialmente aqui no mosquito. Então, pessoal, olha só, a fêmea do mosquito prego vai ingerir hemácias do sangue contaminado com forma de parasitos, tá? Denominados aí gametócitos, tá? Então, esses gametócitos vêm aqui para o estômago do mosquito, tá? Então, os gametócitos são haploides, tá? Se diferenciam em gametas, né? Consequentemente serão haploides, e vai ocorrer aqui no estômago deles a fecundação, tá? Então, veja aqui o gametócito que é masculino, gametócito feminino, tá? Então, ocorrendo o processo de fecundação, olha só aqui, ó, isso acontecendo aqui no estômago, tá? A fecundação, belezinha? Após a fecundação, forma-se quem? Um zigoto, que é diploide, né? Que se instala na parede estomacal do mosquito. Olha aqui ele, tá? O zigoto diploide, né, diferencia-se em oocisto, ocorre meiose no interior do oocisto e esporozoitos haploides são formados, tá? Então, acontecendo esse processo todo aqui, ó, tá? Aí na parede estomacal do mosquito, beleza? O oocisto, que é uma forma de resistência aí, tá? Desses organismos, ele se rompe, libera milhares de esporozoitos, como a gente viu, né? Que são haploides nesse caso, né? No sangue aí do mosquito, que é chamado de hemolinfa, né? 2 semanas após a contaminação, tá? Então vai ocorrer esse ciclo aí, belezinha? Os esporozoitos migram para as glândulas salivares, os parasitas aí saem junto com a saliva durante a picada, tá? Então vai sair, no caso aí, os esporozoitos para
a pessoa, né? Para o ser humano. Vamos dar uma olhadinha então, ver o ciclo no homem? Vamos lá. Olha só. Então, ao picar, o mosquito prego libera na corrente sanguínea saliva repleta de quê? Esporozoítos, né? Que aconteceu essa transformação lá no seu organismo, beleza? Aí os esporozoítos penetram no fígado e dentro das células hepáticas se reproduzem assexuadamente. Um tipo de reprodução chamada de esquizogonia, tá? Que é justamente isso que está acontecendo aqui, ó, tá? Cerca de uma semana depois, né, formas denominadas merozoítos são liberados na corrente sanguínea e estas formas penetram nas hemácias, tá? Então está aqui uma hemáciazinha e o merozoíto vem e penetra nas hemácias. Em 48 horas, os merozoítos se reproduzem assexuadamente, né? Por isso que o homem é um hospedeiro intermediário, né? Por esquizogonia, tá? Então você tem um indivíduo aqui, ó, olha quanto você tem agora. As hemácias então ficam lotadas aqui, ó, cheias, ó. Então entram num processo de lise, que é o rompimento da membrana aqui da célula, né, da hemácia, tá? E aí novos merozoítos são liberados, além de uma toxina. E essa toxina é o que causa a febre, beleza? Causa a febre. Isso, a febre é em períodos regulares, que vai acontecer uma característica aí da malária, tá? Também chamada de maleita, beleza? Em algumas hemácias, os merozoítos se transformam em formas sexuadas, tá? Os gametócitos, masculino e feminino, tá? E aí, quando o mosquito vai e pica essa pessoa que está contaminada, quem é que ele pega? Os gametócitos, tá? E aí a gente vai ver que lá no seu estômago vai haver lá a fecundação, né, do gametócito masculino com o feminino, tá? E todo o processo começa outra vez até se transformar em esporozoítos no mosquito para chegar no homem e fica esse ciclo. Tranquilão, pessoal? Legal, né? Então é assim que acontece. Belezinha? Vamos para os sintomas, tá? Então, os principais sintomas, febre alta, podendo chegar aí a 41 graus, tá? Calafrios, sudoreses, né? Sudorese intensa, tá? Então, cada vez que as hemácias são rompidas pelos parasitas, há liberação de toxinas que causam a febre, que ocorre geralmente no dia posterior ao tempo que leva para o parasita completar aí seu ciclo lítico, né? Por isso que esquizogonia aí no interior de uma hemácia, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que ele tem períodos regulares de febre, né? A doença. No Plasmodium vivax, o ciclo lítico aqui é de 48 e 48 horas, ou seja, de 3 em 3 dias vai acontecer esse processo, tá? E a pessoa de 3 em 3 dias tem o quê? Febre. No Plasmodium falciparum, ciclo lítico também de 48 horas, então de febre aí de 3 em 3 dias. E o Plasmodium malariae, o ciclo lítico de 72 horas, então febre aí de 4 em 4 dias. Tudo bem? Por isso é um sintoma muito característico, tá? As febres regulares, febres altas e regulares. Tudo bem? Sintoma interessantíssimo aí, né, no caso, para caracterizar a malária, ok? Vamos ver os danos. A gente tem aqui como principais danos causados pela malária, né? A anemia, a diminuição drástica de hemácias, né, decorrente da esquizogonia do parasita, que causa a hemólise, né? Estão destruindo lá as hemácias e tudo mais. Tudo bem? Então, a anemia. A malária cerebral, tá? Bastante perigosa, pode causar isquemia cerebral aí, obstrução dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro, tá? A esplenomegalia, que é a inflamação do baço, né? Decorrente aqui da multiplicação de células fagocitárias, né? E de certos tipos de linfócitos. Insuficiência renal, né? O mau funcionamento dos rins, diminuição do volume de sangue filtrado, tá? A hepatomegalia, tá? Que é a inflamação do fígado, decorrente da invasão dos esporozoítos. Então veja que são muitos danos, né, que a malária pode causar, né? E a sua forma de prevenção, né, a profilaxia, você tem combate ao mosquito prego, tá? O vetor, combate ao vetor, uso de telas protetoras nas janelas, uso de mosquiteiros, de repelentes,
uso de quinino, cloroquina, a famosa cloroquina, né? Isso aí são substâncias antimaláricas, tá? Antimaláricas, tudo bem? Uso de inseticidas naturais, drenagem de pântanos, evitar o acúmulo de água parada, tudo isso ajuda a combater aí o vetor, né? O mosquito prego, do gênero Anopheles, tá, galera? Anopheles. Tudo bem? Então, esses são os principais aí, as principais formas de combate, as principais profilaxias. Ok? Vamos ficar por aqui com 2 doenças. Próxima aula trabalhamos mais 2 doenças para não ficar tão extenso, tá? E a gente vai vendo aí as protozooses. Tudo bem? Legal. Um forte abraço, tudo de bom e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.